Antes de qualquer menção aos jogos da série Silent Hill, precisamos falar sobre os criadores da franquia. Os criadores de Silent Hill eram uma equipe apelidada de Team Silent, que era um grupo de desenvolvedores que eram considerados fracassados por causa dos projetos mal sucedidos anteriormente dentro da Konami, e que originalmente queriam sair da empresa antes do primeiro jogo de Silent Hill ter se tornado um sucesso. O primeiro Silent Hill foi lançado em 1999 para a PlayStation 1, e foi a tentativa da desenvolvedora Konami de igualar o sucesso da nova franquia Resident Evil da rival Capcom. Por conta da baixa expectativa que o Team Silent tinha, eles tiveram uma grande liberdade criativa, o que permitiu que na hora que eles fossem fazer um jogo de terror, eles não tivessem que copiar os jogos da série Resident Evil e pudessem criar algo novo. Dirigido por Keiichiro Toyama, o Silent Hill original chegou após um ciclo de desenvolvimento turbulento, que acabou resultando em muito material cortado do jogo. Curiosamente, é deixado ambíguo quando exatamente Silent Hill acontece. Os fãs deduziram que se passa na década de 1980, mas isso continua sendo um tópico amplamente debatido entre os jogadores. Silent Hill foi muito inteligente em colocar uma pessoa comum como protagonista principal. Isso dava um belo contraste ao já citado Resident Evil, que contava com protagonistas policiais. Com isso, Silent Hill conseguiu criar um jogo mais perturbador e sério que seus concorrentes. Ao lado dos membros proeminentes do Team Silent, como o diretor já citado Keiichiro Toyama e o designer de arte Masahiro Ito, Akira Yamaoka foi trazido como designer de som do jogo. Só a combinação de efeitos de áudio bizarros, música melancólica, paisagens sonoras industriais primitivas se tornaram sinônimos da série. Um dos acertos do design de som do jogo foi o uso de um rádio quebrado, que emitia estática sempre que o inimigo se aproximava do protagonista. Isso deixava os jogadores muito apreensivos e acabava sendo um dos pilares que ajudavam a elevar o terror do jogo. Isso sem falar na trilha sonora sensacional. Essa mecânica funcionou perfeitamente com o uso de neblina para reduzir o campo de visão do jogador. Embora originalmente concebida como uma solução para as limitações técnicas do PlayStation 1, essa abordagem também foi elogiada por ajudar a criar a atmosfera única e opressiva do jogo. Mais uma vez, esse recurso se tornou uma característica especial da série. Silent Hill foi o primeiro jogo de survival horror em terceira pessoa totalmente 3D. Os concorrentes Resident Evil e Alone in the Dark usavam fundos pré-renderizados, enquanto Clock Tower era em 2.5D e era um point and click, tornando assim Silent Hill um pioneiro do formato 3D em terceira pessoa. Silent Hill foi muito bem recebido. O jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias, tornando-se um sucesso e um clássico. Em 2001, tivemos o Silent Hill Play Novel, que era uma adaptação do Silent Hill 1 na forma de visual novel para o Game Boy Advance. Lançado exclusivamente no Japão, o jogo chegou até receber uma tradução não oficial dos fãs para a língua inglesa. O jogo funcionava como uma apresentação de slides de baixa resolução, contendo imagens e músicas altamente compactadas do jogo de PlayStation 1. O jogo era bem limitado devido ao hardware do Game Boy Advance, até por isso esse jogo nunca saiu oficialmente do Japão. O sucesso de Silent Hill 1 gerou uma sequência, e Silent Hill 2 foi lançado em 2001. Silent Hill 2 não foi uma continuação direta do original. Em vez disso, o jogo se passa anos depois, com os jogadores sendo colocados na pele de um protagonista inteiramente novo. O jogo narra as tentativas de James Sunderland de encontrar sua esposa na cidade de Silent Hill. Silent Hill 2 foi elogiado por seu diálogo surreal, visuais perturbadores e reviravoltas da trama. O jogo também foi elogiado por lidar com temas maduros, que não eram comumente lidados por outros jogos da época. Seus monstros são icônicos e lembrados até hoje, até mesmo por quem nunca jogou nenhum jogo da série, como Pyramid Head, que provou ser um dos vilões mais duradouros dos videogames. O jogo também demonstrou que Silent Hill podia fazer um bom terror de diferentes formas, sendo a aula, até hoje, de como fazer um bom terror. O jogo passou a ser considerado uma obra-prima do terror, que regularmente lidera as listas de maiores jogos de terror de todos os tempos. Uma versão atualizada do jogo, chamada de Silent Hill 2 Restless Dream ou Silent Hill 2 Director's Cut, foi lançada depois, com um novo cenário curto e também incluía um sexto final para o jogo. Em 2003 tivemos Silent Hill 3. Silent Hill 3 revisitou a história do primeiro Silent Hill. Silent Hill 3 é uma sequência ambientada 17 anos após o jogo original. O terceiro jogo principal da série se afastou do terror psicológico do Silent Hill 2 e voltou para o lado de terror do primeiro jogo da série. O jogo ainda é uma jornada muito pessoal, já que você controla um adolescente que é lentamente
atraída para descobrir sua verdadeira identidade e importância no mundo de Silent Hill. Nesse momento, algumas críticas a Silent Hill começaram a surgir, com alguns dizendo que a série se perdeu numa fórmula e que não evoluía tanto, já que Silent Hill 3 fez pouco para se desviar do modelo da série até aquele ponto. Mesmo com essas críticas, Silent Hill 3 tem verdadeiros momentos memoráveis de terror. Engraçado é que originalmente a intenção não era fazer de Silent Hill 3 uma sequência direta do primeiro jogo. Na verdade, o cenário era completamente diferente, mas os fãs queriam tanto que as perguntas deixadas em aberto no primeiro jogo fossem fechadas, que a equipe do Team Silent resolveu fazer isso com Silent Hill 3, mesmo que nem todos os envolvidos no projeto concordassem 100% com a decisão. Além disso, o jogo foi inicialmente planejado como um jogo de tiro arcade. Masahiro Ito insistiu, no entanto, que essa seria uma péssima ideia, já que se afastaria da jogabilidade tradicional de Silent Hill. Em 2004 tivemos Silent Hill 4 The Room. Silent Hill 4, por sua vez, era um título mais experimental, que fazia os jogadores assumirem o papel de um homem preso dentro de seu próprio apartamento. Silent Hill 3 e 4 foram desenvolvidos quase ao mesmo tempo, e apesar do que foi popularizado pela internet, Silent Hill 4 The Room, em todos os estágios de desenvolvimento, sempre foi pensado para ser conectado a Silent Hill, pelo menos como um spin-off de Silent Hill. O mais importante era que o jogo foi projetado desde o começo para ser diferente dos jogos anteriores da série, trazendo um ar novo para a franquia. A única coisa que Silent Hill 4 falha é em não ser tão assustador quanto os outros jogos anteriores da série, embora ainda dê alguns sustos. Embora eu considere ele um bom jogo, ele foi o mais divisível da série, mas ainda era considerado um bom jogo. E uma coisa que ninguém podia dizer é que o Team Silent não estava disposto a correr risco com Silent Hill. Infelizmente, esse foi o último jogo do Team Silent. O Team Silent foi dissolvido pela própria Konami, porque a Konami queria fazer algo diferente com a série Silent Hill, e achou que o Team Silent não seria capaz de fazer isso. Então a Konami decidiu com que desenvolvedores ocidentais fizessem os jogos principais de Silent Hill a partir desse momento. Em 2006 tivemos o spin-off Silent Hill The Mobile Game. O jogo de aventura para celular lançado em 2006 estava disponível exclusivamente no Japão. O jogo é baseado no mesmo universo do primeiro jogo de Silent Hill. Revisado, é um jogo de aventura no estilo visual novel, consistindo principalmente de imagens estáticas e texto, semelhante ao Silent Hill Play Novel. A jogabilidade é de point and click, permitindo ao jogador navegar pelo mundo e interagir com o ambiente. Em 2007, tivemos 3 spin-offs da série. O primeiro foi o Silent Hill The Arcade, que era um jogo de tiro no estilo House of the Dead. O jogo foi desenvolvido por uma filial japonesa da Konami, em conjunto com alguns membros do antigo Team Silent. Ele foi lançado no Japão em julho de 2007 e na Europa/Austrália em 2008, em vários gabinetes de arcade. Ele usa elementos de Silent Hill 2, 3 e 4, como locais, monstros e música. O Silent Hill de arcade nunca foi oficialmente portado para consoles ou PC, então o jogo é raro. No entanto, em fevereiro de 2014, ele foi portado não oficialmente para PC por fãs, embora configurar o jogo possa ser difícil devido a incompatibilidades de hardware, que pode resultar em falhas que quebram o jogo, como inimigos invisíveis ao jogar em CPUs e GPUs AMD. O jogo destoava do que era Silent Hill, mas como era um jogo de arcade, ninguém deu muita bola para isso na época, até porque para um arcade o jogo era bom. O segundo spin-off foi o Silent Hill Orphan para celular, conhecido como Silent Hill Mobile na Europa. O jogo era novamente point and click em primeira pessoa. Para que o jogador sobreviva, uma série de quebra-cabeças deve ser resolvido usando vários itens e pistas. Orphan também revela uma nova perspectiva sobre alguns eventos passados que ocorreram na cidade. O terceiro spin-off foi o Silent Hill The Escape para iOS, que era um jogo de tiro de ação desenvolvido internamente na Konami. Escape era um dungeon crawler cheio de truques que mal se preocupou em criar uma narrativa original para justificar sua jogabilidade repetitiva. Novamente, em termos puramente mecânicos, este não era um jogo ruim, apenas realmente tropeçou devido à inconsistência em usar controles de movimento para atirar. Mas a redução de Silent Hill em uma experiência mais arcade do que o próprio jogo de arcade original da série torna esse um impedimento decepcionante, apesar do som e dos visuais legitimamente impressionantes para sua época. Ainda em 2007, tivemos um novo jogo da franquia principal, o Silent Hill Origins, ou Silent Hill Zero, como é conhecido no Japão. Esse foi o primeiro jogo de Silent Hill desenvolvido no ocidente. Ele era originalmente um jogo exclusivo de PSP, mas depois acabou ganhando versão para o PS2. O jogo foi criticado por não adicionar nada de novo à fórmula envelhecida de Silent Hill.
bem também como seu protagonista sem graça, mas ainda assim o jogo foi bem recebido, embora não do mesmo jeito dos jogos anteriores. Acho que o fato dele ser uma prequela, que se passa 7 anos antes do jogo original, ajudou a ele ser bem recebido em certa medida. A partir daqui a série começou a tentar ir para uma pegada mais de ação, inspirada principalmente em Resident Evil 4. O jogo Silent Hill Origins ainda passou por vários problemas de desenvolvimento, chegando a quase ter que ser refeito do zero, porque o jogo tinha se distanciado demais do que era a proposta da série Silent Hill. Tudo isso porque a Konami inventou de dar a franquia para um estúdio que nunca tinha trabalhado com Silent Hill antes. No final, para a sorte da Konami, tudo deu certo e Origins foi um bom jogo. Em 2008 tivemos 2 jogos. O primeiro um spin-off, o Silent Hill Mobile 2, que é a primeira sequência do Silent Hill Orphan. O jogo apresenta a mesma jogabilidade em primeira pessoa de point and click. E o segundo era da linha principal, era o Silent Hill Homecoming. Silent Hill Homecoming trouxe a série para o PS3 e Xbox 360, mas foi amplamente considerado uma das entradas mais fracas da série. O enredo foi duramente criticado por se inspirar em filmes gore e apresentar um veterano militar como seu protagonista central, ao invés dos protagonistas fracos e miseráveis dos títulos anteriores. O jogo começou o desenvolvimento com o nome de Silent Hill 5, mas depois acabou mudando para Silent Hill Homecoming. A ideia de Silent Hill 5 era voltar às raízes psicológicas do Silent Hill 2, mas coisas acabaram mudando durante o desenvolvimento do jogo. Em 2009, tivemos Silent Hill Shattered Memories. O jogo era uma releitura do primeiro Silent Hill, mas voltado para o Nintendo Wii e seu público mais casual. Um dos principais novos recursos de jogabilidade do Shattered Memories é a maneira como o mundo teoricamente reagiria às ações dos jogadores. A mecânica, conhecida como Psyche Profile, você teria uma experiência diferente dependendo das suas ações e escolhas. Shattered Memories foi o último Silent Hill que podemos dizer que foi bem recebido em certa medida pelo público. Em 2010, tivemos Silent Hill Mobile 3, que fechava a trilogia mobile. Ele utilizava a mesma estrutura dos jogos anteriores, mas se aprimorava na medida do possível. A ideia dos portes de visual novel e tie-ins de jogos primitivos para celular pode parecer absurda para os jogadores hoje em dia, mas isso era, na verdade, uma prática padrão para a maioria dos jogos populares ao longo dos anos 2000. Em 2012, tivemos o até então último grande Silent Hill e o último jogo da série principal, o Silent Hill Downpour. Esse jogo foi o primeiro verdadeiramente impopular entre os fãs. Não só isso, ele foi o primeiro jogo da série principal a não apresentar os talentos de Akira Yamaoka, seja na parte do som ou na trilha sonora. O jogo ainda tem uma DLC cancelada, que foi lançada depois em forma de quadrinhos. E uma curiosidade, o jogo foi originalmente concebido para ser um jogo cooperativo, onde a Annie seria o segundo jogador. No entanto, essa ideia foi descartada devido a restrições de tempo. É uma coisa bizarra. Aí em 2012, tivemos o spin-off de PS Vita, o Silent Hill Book of Memories. Dispensou completamente o formato de terror em terceira pessoa para apresentar aos jogadores um dungeon crawler. O jogo tem até seu charme na minha opinião, mas não tem nada a ver com Silent Hill. E para terminar de cagar na cabeça dos fãs, ainda em 2012, a Konami lançou o Silent Hill HD Collection, que era um port de Silent Hill 2 e 3 para o PlayStation 3 e Xbox 360, com resolução em HD. Na teoria era uma maravilha rejogar esses jogos grandes em HD, mas vindo da Konami, espere sempre o pior. Os jogos tiveram uma redublagem, e foi descoberto que essa coletânea mudava várias coisas artísticas dos jogos originais. O jogo ainda teve diversos problemas, como falhas no áudio durante a gameplay, neblina aparecendo onde não devia, sombras ausentes ou de baixíssima qualidade, jogo escuro demais, jogo desfocando cenas onde não devia desfocar, texturas erradas e mal feitas, cenas congeladas, jogo que travava ao conseguir troféus ou conquistas, taxa de quadros ruins. Eles até chegaram a lançar 2 patches de correção para o PS3. O primeiro não corrigiu quase nada, mas o segundo corrigiu uma série de problemas, como a taxa de quadros e a sincronização labial, que foram bastante melhorados. Sons e músicas ausentes também foram corrigidos, juntamente com problemas de densidade da neblina. Outros pequenos problemas visuais e de áudio também foram melhorados. Já a versão de Xbox 360 teve seus patches de correção cancelados, cara, devido, segundo a Konami, a problemas técnicos e de recursos. Resumindo, vagabundagem da Konami. Todos esses problemas ocorreram porque a Konami teve a capacidade de perder o código-fonte dos jogos originais. Tudo que os desenvolvedores da coletânea tinham era uma versão beta incompleta e inacabada da versão final dos jogos. Junto a isso, ao fato dos desenvolvedores da coletânea não serem lá muito experientes, fez com que essa coletânea fosse marcada como um dos piores lançamentos da história de Silent Hill, da Konami e dos jogos em geral.
Em 2023 tivemos o Silent Hill Ascension, que desculpa cara, isso aqui não é um jogo, mesmo que em diversos lugares esteja como jogo, isso não é um jogo. E no começo desse ano 2024 tivemos o gratuito Silent Hill The Short Message. Nele, Masahiro Ito retorna à série, tendo trabalhado anteriormente nos clássicos da franquia, como eu já disse. Aqui ele volta como desenvolvedor principal, assim como compositor e designer de som de longa data, Akira Yamaoka. O jogo foi mal recebido, mas para um jogo gratuito não era de se esperar muito. Agora falando sobre o futuro da série, agora em 8 de outubro de 2024 saiu o remake do Silent Hill 2. Esse remake está sendo feito pela Bloober Team, que é um estúdio terceirizado. O jogo foi recebendo diversas críticas e envolto de várias polêmicas, mas as últimas gameplays lançadas parece que o jogo vai ser bom. E ainda temos 2 jogos para o futuro. O primeiro é o Silent Hill F, desenvolvido pela New Barts, servindo como o primeiro jogo principal que continua a série Silent Hill, desde o Silent Hill Downpour de 2012. A história é uma prequela ambientada no Japão rural dos anos 1960. Na teoria é tudo bem interessante, mas vamos esperar o jogo sair. E por último, temos o Silent Hill Townfall, que é desenvolvido pela No Code e é um spin-off da série com a intenção de lançar uma série de antologia. O que é bem interessante é que a No Code foi quem fez o jogo Observation, que é um thriller muito bom. Então esse Silent Hill eu realmente quero ver no que vai dar. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, venho com Cristo sempre e até a próxima.